Boa noite a todos. Hoje vamos começar essa live entre amigos. Sejam todos bem-vindos. Vamos hoje tratar de temas bem diversificados, que envolve toda a família, trazendo um pouquinho a nossa cultura nordestina. Deixa aqui convidar a Sulaine. Pronto! Oi, Direto de Portugal para Pernambuco. minha terrinha. Vamos fazer uma mistura aqui nordestina, junto com Portugal. Olha aqui a Cris. Agora falta a Silvia, lá de Goiânia, né? Eita, mistura boa hoje aqui. Sejam todos bem-vindos à Escola de Pernambuco. Hoje vamos tratar de temas. Hoje vamos tratar desse tema. Vou agora chamar a Silvia. Pronto, agora tá o time completo. Ai, ai, ai. Eita, agora que são elas. Tá ótimo, agora sim. É só ajustar agora o seu rosto. Ajusta aí o rosto. Minha gente, oxente, eu quero trazer esse tema aqui para vocês, porque a gente está passando por um processo de muita turbulência, gente. É muita mudança, é muita coisa para a gente assimilar, né? Eu digo, não, eu tenho que começar a trazer esse tema para a Escola de Pernambuco, para poder a gente entender um pouquinho como é que está a cabecinha de cada um de vocês, lidando com toda essa era da informação, esse processo todo de mudança. Então, eu queria começar tratando logo do que a gente sempre lida no dia a dia, que é a família, né? Como é que a gente está conseguindo assimilar todo esse processo de mudança dentro de casa, com nossos filhos, para quem tem marido, para quem tem pai. Como é que vocês estão conseguindo lidar com todo esse processo de mudança? Como é que você está conseguindo lidar com esse processo de mudança dentro de casa? Eu, particularmente, eu estou assim, me desdobrando como mãe, né? Para poder alcançar todo esse processo nas escolas, né? Agora, quando teve mesmo a pandemia, a gente teve que ser mãe e professora, né? A gente já era um pouco de professora porque a gente fazia as tarefas de casa, né? E na pandemia, então, a gente teve que, de fato, assumir o papel de professora para poder acompanhar as aulas dos nossos filhos e não deixar ele ficar, né, sem essa base, né, daquele ano, senão ia ser perdido, né? Por conta de todo esse processo que houve na pandemia. Mas a pandemia também trouxe muita coisa positiva com relação à questão tecnológica, né? Muitas mães, tanto mães solteiras como mães mesmo que têm seus filhos e os maridos saem para trabalhar e elas ficavam em casa só limitada à questão doméstica e elas começaram também a se despertar para estudar cursos online, né? Cursos digitais. E daí que começou a ampliar um pouquinho mais o leque de nós mamães, né? Que antes ficávamos muito assim, preocupadas mais com as situações do dia a dia e terminava esquecendo um pouquinho de nos preparar também para todo esse processo que está acontecendo no mundo todo, que é esse processo de mudança, né? A era da informação. Fala aí, meninas, quem vai começar a falar um pouquinho sobre isso? Bom, eu vou começar aqui, porque no meu caso mesmo, teve que se adaptar, né, logo exatamente na pandemia, né, por conta dessas coisas já que envolvem as aulas e tudo, porque a gente já tinha que se entregar, a gente já é mãe, a gente, como o Sirene falou aí, a gente já tinha botar tudo tudo organizado para deixar tudo, né, no seu devido lugar, ter aquele cuidado, aquele olhar já no geral, no todo da casa em si. E com a pandemia a gente teve um olhar mais voltado ainda mais para a criança, né? E tem que se adaptar
adaptar na forma mesmo digital, porque é muito difícil, a gente que é mais bem pouquinho lá para longe, né, no meu caso, fica muito difícil de a gente entrelaçar essa ideia de celular, de internet, rede social, e tudo para mim foi um desafio enorme, né, para se adaptar aí e para lidar com essa situação, mas foi prazeroso, porque aí a gente descobriu um novo mundo, né? Teve que se adaptar a isso aí e mudanças, né? Mudanças, por conta que, já que a gente era mais envolvido, no meu caso, que eu sou mais mesmo família lá, então eu estava mais assim na caixinha, né? A gente explode assim para a rede social e a gente vai vendo curso, vai se adaptando já deu bem no meu caso, foi na culinária, depois parti para costura, para já curso de artesanato, enfim, a gente foi mexendo assim alguma coisa, quer dizer, a gente teve que se adaptar a tudo isso, né? E enfim, aí chega essa também como uma explosão também, já a filosofia X, né? E a gente teve que mergulhar totalmente na rede social já para entrar em live, para divulgar as divulgações, enfim, que vai fazer aquele turbilhão, mas é muito prazeroso. Para mim está sendo muito desafiador, mas prazeroso, porque a gente está entrando num novo mundo de fato, né? Eu mesmo, no meu caso, nunca imaginaria que veria e estaria presente numa situação como essa, né? Então, desafiador, mas prazeroso. Que bom. É isso. E você, Silvia, fala aí um pouquinho. Silvia, tu és de Goiânia, Goiás? É de onde mesmo? Não estou conseguindo ouvir o áudio da Silvia. Silvia está em Pernambuco, na escola de Pernambuco, né? Mas ela não é pernambucana como nós, né? Então daí eu fiquei curiosa em ver as origens da Silvia, né? Os problemas da tecnologia. Você pode sair e depois entrar de novo, então, Silvia, ver se a gente consegue melhorar a questão do teu áudio. Enquanto isso, a Sulaine vai falar um pouquinho, então, enquanto a Silvia consegue ver essa questão do áudio dela, do telefone. E aí, Sulaine, me fala aí em Portugal, como é que está nesse processo aí de mudança radical aí, né? Não sei como é que tá aí, não. Me fala aí. Portugal é um país muito tradicional, a um ponto de ser um pouco mais atrasado referente ao Brasil e referente à tecnologia. Eu acho que a Europa como um todo é um pouco atrasada em tecnologia, né? Por incrível que pareça, o velho mundo, ele é um pouco, realmente, leva o nome de velho mundo, né? Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa hoje nos Estados Unidos, na China, na Índia e Brasil, né? Só que agora, com a pandemia, meio que chacoalhou o mundo referente a ficar em casa. Ninguém nunca teve uma experiência dessa, de ficar em casa. E aqui em Portugal, fechou tudo. Fechou mesmo. A gente não podia sair nem do nosso município para outro município, que estava a polícia esperando a gente passar ali. A gente não podia nem sair para comprar um remédio, assim. Realmente eu nunca vi um negócio desse. No Brasil fechou, mas não fechou igual Portugal. Com certeza não foi bem igual. Então a gente ficou muito preso. As escolas fecharam por um bom tempo. E o colégio meio que ficou meio perdido de como dar aula na internet, porque nem todo mundo tinha computador em casa. Entendeu? Então o próprio governo português enfrentou esse problema. Tanto que muitos ficaram sem assistir aula, porque teve aula internet em casa, né? Então, muitas pessoas aqui em Portugal não teve acesso às aulas. Por que pareça, não teve aula para essas pessoas. E os pais se vieram na necessidade de ficar com os filhos em casa, porque aqui existe uma grande dependência com a escola e com a creche para poder trabalhar, né? Todo mundo é muito dependente à escola por causa do horário da escola, que é muito maior do que do Brasil, né? Tipo, começa de 9 às 4, às 5, podendo chegar de 7 até 7h30, com a extensão. Então, as pessoas
se seguravam nessa questão da escola para poder trabalhar, principalmente as mulheres. Então, quando eles se viram nessa situação de parar e de ter que se reinventar, aí que foi o desafiador. Então, foi muito complicado para cá as pessoas se reinventarem para essa área de tecnologia. Agora, depois de 3 anos de pandemia, eles já estão mais, assim, como dizer, preparados, caso tiver outra pandemia, que eles dizem que pode existir outra pandemia ou epidemia. Eu acho que epidemia é mais provável do que pandemia, desse porte que existiu. Eu acho que isso vai acontecer, uma pandemia, do porte de parar o mundo, eu acho que daqui a uns 10 anos, mas epidemias vai ter direto agora. Vai fechar lugar, abrir lugar, vai ali, vai aqui, né? Então, é como ele disse, agora é um novo momento, né? Então, assim, muita gente teve problema psicológico, muita gente se matou, muita gente desenvolveu crise de ansiedade, teve vários problemas psicológicos, porque nunca ficou tanto tempo dentro de casa, sem ter o que fazer com as crianças dentro de casa, sem saber o que fazer com as crianças, né? Então, assim, a gente sabe que teve um atraso de desenvolvimento nas crianças de 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, né? Porque foram praticamente aqui quase 2 anos parados, né? Voltava, saía, voltava e tinha um surto. Então, assim, não foi fácil. E depois da pandemia, veio a conta, né? Agora a gente está na crise econômica de todos os tempos. A Europa está passando por um momento difícil mesmo, né? Não é mais o que era antes, assim, não se existia uma palavra aqui chamada inflação, que não existia inflação. Agora a inflação se apresentou de novo para o povo europeu e eles estão tendo que se readaptar e se reinventar mais uma vez para enfrentar a crise econômica que está, né? Então já tem 2 problemas. Verdade. E agora, Silvia, dá para falar? Vocês estão me ouvindo? Eu ouço bem. Agora sim, agora. Ah, legal. O que eu havia perguntado era qual é a sua raiz aí. Nós somos nordestinas, né? Aí não tem nem como negar, né? Mas aí, qual é a sua raiz, a sua essência? Você hoje está em Pernambuco, né? Claro. Mas eu queria saber as suas origens. Não, originariamente eu sou de Goiânia, Goiás. E por coincidência também venho da escola de Jesus em Goiânia. Escola essa que tive o prazer de participar e organizar a primeira reunião, juntamente com os primeiros, Mila, Divina, Ivone, Suzane, Dérica. Então citar alguns nomes e a gente às vezes, mas é bom isso, porque marcou não só pela minha entrada lá, mas com a minha participação, sabe? E isso foi muito gratificante. E hoje a escola está ali sob os cuidados do professor Gilson, professor Miriam, e ela está imensa em termos de trabalho, de produtividade, né? Começou numa reunião super despretensiosa, simples, e hoje está produzindo bastante. E agora eu estou morando há 1 ano já aqui, e já estou me sentindo também pernambucana. E fui muito bem recebida por todos aqui da nossa escola, enfim, é mais ou menos isso. Então, Silvia, o que é que você tem para contribuir para a gente com relação a essa mudança toda aí que estamos passando, né? O impacto que tem causado na sua casa, na família, porque sabemos que não tem sido nada fácil para ninguém, né? Então, o que é que você tem a contribuir com a gente com relação a esse tema sobre a mudança dentro de casa? A mudança em relação à pandemia, que você diz? Não, eu falo com relação a toda essa questão de informação, de tecnologia, que a gente vem passando e a gente tem que estar se adaptando, né? E tem que estar evoluindo no mesmo patamar, né? Para poder acompanhar esse ritmo de toda essa evolução e informação. A minha reação a toda essa mudança, vamos dizer assim,
enxurrada de oportunidades de conhecimento, tanto de fakes como de conhecimentos saudáveis, né, úteis, ela é mais ou menos como a reação de todas as pessoas interessadas em adquirirem, expandir a consciência, adquirir conhecimento, e esse conhecimento levar à sabedoria, né? Então, a gente que é curioso, pelo saber, a gente aproveita toda essa oportunidade informatizada, né? De poder conhecer mais. Então, a minha reação tem sido essa. Que bom. Então, gente, agora eu queria falar um pouquinho sobre essas mudanças que vinham ocorrendo no comportamento das pessoas, né? Com relação a todo esse processo de essa alteração ainda do 5G, né? Que já chegou em muitas cidades, muitos estados. Com relação a toda essa dinâmica das redes sociais, né? Que é informação para todos os lados, né? Muitos fakes e muitas informações verdadeiras. Como assimilar tudo isso? Como conciliar tudo isso de uma forma que não venha nos prejudicar, nem atingir a nossa mente, né? Porque se a gente deixar se levar com tanta informação, a gente termina ficando um pouco ou muito sensível ou insensível às pessoas por conta de tanta coisa, de tanta informação. A gente que já é mais assim crescido, adulto, né? Tem já uma certa estrutura consolidada de comportamento, de caráter, para a gente já não é tão complicado. Mas eu quero focar um pouquinho na questão dos filhos, dos adolescentes. Eu tenho um filho adolescente de 15 anos que já nasceu dentro da tecnologia, né? WhatsApp e tal, tudo mais. Então, assim, isso tem interferido, porque eu venho de um modo da minha geração, veio de um modo onde era caderno, era papel, era livro de historinha, era filme, no máximo era um cinema. E eu como adulta, entrei na era da informática, mas até de forma positiva, né? Eu trabalhava no início da minha vida com isso, no sentido de usar muito a mídia, a tecnologia, a informatização. E agora eu continuo usando para produzir interação social, né? Então, assim, eu acredito que eu tenho absorvido de modo saudável isso. Para mim nunca foi problema. Já para o meu filho, tem sido um desafio constante para ele e para qualquer pessoa dentro da geração dele. Eles falam geração Z, né? Sim. Então, os pais, a gente sente que a gente já não educa sozinho. A gente pode até conseguir um efeito positivo na educação, mas sempre tem uma contraposição do filho que está exposto a esse tanto de informação, é onde ele vem e se contrapõe aquilo que a gente está dizendo, que é o certo, que é o bom, que é o ideal. Falar, mas eu vi isso, fulano de tal, eu sigo um canal que fala isso. Então, assim, você tem um efeito também de prestar mais atenção no seu preparo como educador, como mãe, para ficar mais perto. Se você perde essa chance, você perde a oportunidade de estar junto com seu filho nesse século e nessa geração Z. Né? Então, dá trabalho sim, causa um desgaste, porque a gente precisa entender onde é que está, a gente tem que cobrir aquilo que a gente não está conseguindo para acompanhar. Então eu procuro acompanhar séries que ele vê, eu procuro participar. Joguinhos eu não jogo, mas eu sempre falo muito, tem que pontuar muito, chega a ser até uma coisa desgastante, eu acredito, para ele. Porque virou uma febre o uso do celular para jogar, né? E sem falar nas más informações, análises mal feitas, equivocadas. Então, é um mundo de perigo, é um mundo de risco. Tudo é dual, né, Silene? Né, meninas? Então, sempre foi dual e continuará sendo. E a dualidade que a gente vive no desafio é esse. E você andar dentro dessa... E você, Sulaine, vamos dividir o tempo que a gente tem que terminar às 8h30 por conta do horário da live.
Vamos cada um partir o bolo e comer uma fatia de cada tema, né? Não existe, como não existe nada debaixo dos céus, né? Novo, tudo na vida aqui, na vida da Terra, ela é cíclica. Já aconteceu isso em outras épocas. Quando a gente não conhece a história, a gente é fadada a repetir. Então a gente tem sempre que buscar as informações, mas essas informações no lado com as fontes mais corretas. Antes a gente ia para a biblioteca, pegava os livros e a gente assistia ali o que o rapaz do livro falou e a gente pegava outro autor. Então era tudo muito dentro de uma ordem, né? E hoje não tem mais esse critério. Então, antes tinha esse critério. A gente ia na biblioteca, a gente comprava os livros e os verdadeiros conhecimentos ainda estão nos livros, não estão na internet. Quem quiser realmente buscar na fonte, tem que ser realmente ainda nos livros. Os livros existem, só que essa geração não conhece, né? Isso, os livros, eles existem. Os autores existem, os pesquisadores existem, eles estão aí publicando. Tem gente no Brasil que está ganhando prêmios. E a gente acha que a nossa geração, o nosso povo, é ignorante. E não é. Entendeu? É coisas que eles colocam na cabeça da gente. E esse desafio da tecnologia, a gente vai precisar de ajuda. Nunca precisou tanto do psicólogo nessa geração. Verdade. Então, a gente não vai ter essa resposta de como lidar com eles se a gente não buscar uma ajuda de um profissional, né? Foi até uma pesquisa falando justamente sobre isso, que essa interdependência do smartphone, que vai vir uma geração aí que eles vão querer ligar o smartphone na nossa própria mão, como se fosse o nosso próprio corpo, entendeu? Então, assim, a tecnologia já está num ponto que eles ainda só não apresentaram para a gente, mas já está o escopo todo pronto, né? Eu fiquei assustada, porque eu sou formada em engenharia de produção. Quando eu tive que apresentar um trabalho, e eu tive que ver um protótipo da Nokia, e eu fiquei assustada. E eu não sou da área tecnológica, eu só fui da parte de produção, né? De um celular que eles estão querendo lançar, que é conceito. Era naquela época, quase 10 anos atrás, era conceito. E a gente estava conversando entre a gente, assim, nossa, se eles estão falando em conceito, eles já estão com as fábricas já prontas para produzir. Então, eles vão jogar de uma vez para as pessoas. E se você não se capacitar, você vai ficar para trás. Eles vão criar sistemas para você ficar cada vez mais obsoleto com um computador. Então, eu estou com um problema com o meu agora, que ele não era acostumado com computador, ele só tem 7 anos. Mas por causa da pandemia, ele foi apresentado ao tablet. Né? Aí, assim, eu digo, ainda tem uma sorte, porque aqui a escola aqui é quase 9 horas, os alunos ficam na escola. Então, já fica esse tempo muito grande sem estar com contato com o smartphone, com essas coisas. Mas quando ele chega, já quer ir. Então, eu já sei que eu vou ter que procurar a ajuda de um profissional para poder saber lidar com ele. E eu acho que isso é uma quebra de paradigmas, porque na nossa geração, quem procurava pessoas, assim, um psicólogo, psiquiatra, era coisa de doido. Então, a gente está quebrando conceitos aqui, né? E está vindo um monte de transtorno. E a gente vai precisar de ajuda, não é? E essas coisas têm que ser faladas. Esse tabu tem que ser quebrado. A tecnologia ela veio para também mostrar isso. Esse lado positivo. De quebra de tabu e de mudança de paradigmas. A gente tem que mudar. Não é que a gente quer, é porque eles estão impondo. E a gente nunca vai totalmente sair do sistema. A gente vai conviver com o sistema e a gente vai ter que mudar, porque a gente só sai do sistema se a gente partir. Morrer. Né? Verdade. Enquanto a gente estiver nesse sistema aqui, a gente vai ter que saber ter sanidade para poder lidar com tanta mudança. E o nosso
cérebro não é acostumado para isso, entendeu? Não é, ele quer se acomodar com as informações, né? Quer ter um tempo, e as informações são muito ligeiras, e é como se fosse uma pressão em cima das pessoas para poder aprender, nunca tá atualizado e coisa aí, vai por aí. É o que pelo menos é o que eu estou enxergando. A gente vai precisar de ajuda para ajudar os nossos. Verdade. Eu fico observando no meu trabalho, as pessoas, elas não têm paciência de esperar. Ela te manda uma mensagem e já manda a interrogação, porque ela quer para ontem a resposta. Ela não quer nem, ela não espera você nem sequer abrir a mensagem. Ela já manda a mensagem e coloca assim, interrogação, ou seja, já estou esperando Eles tua estão achando que resposta, tá? você já é a AI, né? Que é a inteligência artificial, né? A, aí você dá um monte de opções, né? B, você muda um monte de opções. Já sai as opções ali. A gente está concorrendo com esses tipos de sistema, gente. O negócio tá sério. Eu tenho adotado muito me comunicar através, às vezes, de áudio, até para quebrar um pouco essa questão, assim, muito robótica ali, de estar ali as pessoas só se comunicando através de mensagens de texto, porque hoje em dia, para você receber uma chamada, uma ligação de alguém, é uma coisa muito difícil acontecer. Eu particularmente, eu fico até constrangida hoje de ligar para alguém. Porque hoje o uso do WhatsApp está tão grande das pessoas se comunicar através de texto e de áudio, que quando alguém me liga, eu já tenho tipo assim, como se fosse uma coisa assim, fora do normal, né? Alguém está me ligando, entendeu? Então, assim, veja o nível que estamos, né? A era que estamos, que antes a gente tinha que ligar para todo mundo, né? Para se comunicar, e hoje em dia uma simples ligação é algo assim que já está ficando obsoleto. As pessoas não querem mais ser incomodadas, né? Então, veja o nível de tolerância das pessoas, que veja onde estamos chegando com isso, né? Com essa questão todinha aí de mudança, de transformação, de tecnologia. As pessoas estão cada vez mais ficando menos sensível ao outro nessa questão até da comunicação também, porque a gente é tão bom, Tolerância né? zero. É Se tão bom fala, assim, quando... fala muito de amor próximo, né? Fala muito amor próximo, mas quando esse próximo te liga, tu não pode atender. Tu não quer atender. Isso. Eu Quando eu que, sou daquela época, somos daquela época, quando a gente fazia aniversário, as pessoas ligavam pra gente, desejava, né? Fazia as felicitações, e hoje em dia é só aquela mensagem que já vem pronta, não se dão nem o trabalho de escrever com as palavras dele aquele que deseja, manda já aquele textinho já pronto e pronto, já me livrei daquele assunto. Então veja como estamos nessa praticidade insensível com as pessoas, né? É mais ou menos nesse padrão aí. Então, Cris, fala um pouquinho aí. Então, eu percebo que é uma via extensa, né, que não tem fim. A rede social é uma via muito extensa e muito boa por conta das informações que a gente não tinha acesso, como a Cilaine falou aí, que a gente tinha que buscar, né? Vai numa biblioteca, vai em um lugar que tenha muitos livros, enfim. A gente tinha que correr ali e muitas vezes a gente encontrava em partes, mas às vezes nem saciava aquilo que a gente estava atrás, né? Mas agora com a rede social a gente consegue de uma forma mais rápida, né? E de uma forma sem sair de casa, né? Bem ali no seu conforto, né? Mas aí a gente tem que ter muito mais equilíbrio por conta de tantos fake news, né? Porque embora que você está atrás daquele assunto, mas tem muitos caminhos para chegar lá e a gente pode, no meio do caminho, se iludir com um que não é verdadeiro, é fake. E você tem que ter essa prudência de buscar realmente na fonte, de ter certeza que aquela mensagem, aquele conteúdo, se é verdadeiro ou não, né? E eu percebo que é uma armadilha, é uma grande armadilha. Apesar de ser muito bom, muito eficaz, né? A gente agradece muito porque muitas coisas são abertas, tá como a gente vê, né? Muitas coisas que o véu era coberto, agora
tira tudo o véu, muitas coisas que era oculto está sendo revelado, e através das redes sociais, né? Através dessa ramificação de internet, enfim, mas a armadilha está aí. Eu acho que o equilíbrio, a prudência de nós, mães com os filhos, né? E para nós mesmos se policiar do conteúdo do todo que chega para nós de tantas informações. Porque a gente percebe que se a gente não se policiar a esse ponto, a gente termina saindo do foco daquilo que é realmente verdade e cai no que é feito. E aí dá um rolo medonho, né? Como a gente costuma dizer aqui no Brasil, dá um rolo medonho, vira um abacaxi e vai ser causa, ou já está sendo causa de muitas tragédias por aí afora, né? Que, enfim, já sabe como o mundo é. E com essa mente, como a Silane falou, que a gente não está acostumado a isso, aí é que o problema aumenta mais ainda, né? Por conta dessas coisas, muitas pessoas vão ser levadas a ficar bitoladas naquilo, no mais fácil, naquilo que chegou mais rápido, e vai cegando mais ainda os entendimentos das pessoas. Eu acho que nesse momento é momento de muitas pessoas, ou de muita gente, ou de todos nós, deveríamos estar mais atentos, mais, vamos dizer assim, vigilante, despertada para essas coisas, para não cair nessas armadilhas, porque é uma grande armadilha, eu vejo assim. Sobre fake news, tem um trecho lá na Bíblia, que eu não me lembro onde era, e toda vez que Paulo falava alguma coisa, tinha um grupo que dizia: onde é que você está vendo isso? Eu acho que agora a gente tem que procurar as fontes. A gente não pode mais confiar em ninguém. Isso que é sanidade. Tudo que vier agora falar com você, no seu ouvido, que você vê, vá conferir da onde a pessoa está tirando isso. Porque senão você vai misturar um monte de conceitos, vai pensar que lé com cré com lá, aí vai fazer uma salada de fruta na cabeça. Vamos seguir o que Paulo sugeriu. Ele admirou aquelas e tem pessoas. Que haver um despertamento, né? Porque muitas vezes... Vamos conferir as fontes. É a dica. A dica está lá há não sei quantos mil anos atrás, quando Paulo escreveu as cartas, ele deu essa dica. É aquele escrito Berené, não é? Não sei, não sei qual era aquele grupo. Berea. Eles consultavam, eles não acreditam. Paulo tinha todo aquele, né? Um homem culto, importante. Conteúdo, todo, né? Todo o seu glamour, mas não tem isso, não. Temos que conferir. Isso foi elogiado por Paulo. Então, vamos pegar o bizu aí, ó. E seguir. Esse bizu vale ouro. Hoje em dia, principalmente. E tem muito guru aí. E tem aquela passagem também que diz, né? Examinai tudo. É Paulo que diz, né? Examinai tudo. E retei o que é bom. Pronto. Aí é a chave, né? Mas isso aí também é uma pegadinha. Saia da inércia, saia da bitolação, isso aí, se liga. Mas isso também pode ser uma pegadinha, porque tem muitas pessoas que examinam tudo e só retém o que é bom para ele. Mas já é alguma coisa. Isso aqui é bom para mim, então aqui tá bom, entendeu? Aí não tá pode ser assim, temos que ter coerência. Aí você vai entrar num tema chamado conveniência. O ser humano é conveniente, viu? Todos, tá? Então pois aí a forma já muda, né? É aquela coisa, você vai reter o que você quer para si, sem olhar no todo, aí vai se condenar, né? Porque aí a pessoa não pode... No dia do juízo, né? No dia do juízo, aí a consciência vai dizer: nossa, nesse dia aí eu fugi, eu fui buscar o que estava favorável, né? Olha, aí o negócio... Então, minha amiga, a Sulane me deu a dica de que temos que pegar sempre as referências, né?
Tem que pegar a gente não cair nas diferentes. armadilhas É, desses fake news, né? E eu queria trazer para vocês, já que estamos agora num tema, né, muito bom com relação a Paulo, sobre as Escrituras, sobre a Bíblia, que eu sou uma pessoa que eu passei muitos anos, né, convivendo, praticando, né, na religião. E quando eu fazia parte de uma igreja, que eu não quero estar citando o nome de igrejas aqui, porque o objetivo não é falar de religião, mas eu quero dar um exemplo de que eu tinha muita dificuldade para ler a Bíblia, porque todas as vezes que eu ia ler a Bíblia, eu não conseguia entender a Bíblia. Então, isso me deixava frustrada e eu ficava sem querer ler a Bíblia. Lia só alguns temas isolados, alguns textos e pronto, né? Porque eu tinha dificuldade. E através da filosofia X, eu estou desenvolvendo em mim esse hábito da leitura da Bíblia. E cada vez que eu começo a ler a Bíblia Codex, eu fico assim maravilhada com a clareza, o discernimento, a coerência de todos os textos ali, totalmente. É como se fosse igual uma comida que está ali já pronta, já colocando na boca da gente para a gente só mastigar. Então, assim, eu fico assim feliz em estar tendo essa oportunidade de estar começando a desenvolver isso em mim, a leitura da Bíblia, e aprender cada vez mais da forma certa, porque antes eu não conseguia entender nada e ficava frustrada, porque você fazer parte de uma religião que você está ali há anos, mas não se entende, é frustrante para quem está ali. Só seguindo a boiada, né, sem estar sabendo se o caminho está certo ou se está errado. Está ali no meio da multidão, mas não está conseguindo enxergar se está na direção certa. E a filosofia X, para mim, tem sido isso, esse processo de mudança, de transformação, tem sido esse turbilhão de informações que está me moldando, né, na questão do entendimento. E a filosofia X, né, a escola, né, aqui principalmente de Pernambuco, para mim tem sido um aprendizado. Por quê? Porque eu aprendo junto com os outros, né? Tem pessoas aqui na escola que se julgam, né, porque não sabe ler, mas só que eu aprendo muito com essas pessoas também. Às vezes tem pessoas que se sentem inferior ao outro só porque ele não sabe ler e o outro sabe, então ele acha que é menor que ele. Não, gente, todos nós temos algo a contribuir, temos algo a somar um com o outro. Às vezes um sabe cantar, o outro sabe ler, o outro sabe... Cada um tem um dom. E a gente vai estar somando tudo aquilo para poder, nessa unidade, se formar justamente o que somos hoje, que é uma escola, né? E eu fico muito feliz, porque mesmo não tendo ainda discernimento de tudo que está aqui, mas eu estou no processo de evolução. Eu estou buscando isso. Então, tem muitas pessoas que dizem, eu queria tanto falar como fulano de tal. Mas você está buscando isso? Você está estudando para poder falar melhor que fulano de tal? Porque a gente tem um hábito, às vezes, de querer desejar algo, mas não quer fazer nenhum esforço para poder conquistar aquilo que a gente deseja. Então, precisamos ter coerência até com o que a gente quer. Se eu quero evoluir em algo, eu tenho que desenvolver, traçar meus objetivos naquilo, para poder alcançar o que eu quero mais na frente. Mas tudo é um processo de evolução. Ninguém se conquista algo de um dia para o outro. É um processo de evolução. E vai ter nesse processo muitas coisas que você vai errar, muitas coisas que você vai acertar, mas faz parte do processo para poder você mais na frente estar lembrando de tudo que você já passou e de quanto você evoluiu como ser humano. Então, esse processo de mudança é importante. E é importante a gente estarmos com a mente aberta para a mudança. A gente não pode ficar bitolado somente aquilo. A gente tem que olhar para os lados e ver todas as possibilidades. A gente tem que buscar, como a Sulaine mesmo falou, buscar fontes. Estar sempre ali com sede de querer aprender e querer entender cada situação que é nos colocado no dia a dia. Porque cada pessoa tem situações diversas que enfrenta no seu dia a dia que a gente precisa superar. Muitas vezes a gente não consegue lidar com aquilo naquele momento porque a gente não tem maturidade para isso, mas a gente vai aprendendo a desenvolver a maturidade, a gente vai conquistando e vai evoluindo como ser humano. Isso, para mim, tem sido muito assim, esplêndido, né?
E eu sou fã da filosofia X, minha gente. Eu vou estar sempre citando aqui a filosofia X, porque para mim a filosofia X tem sido essa expansão de entendimento, de despertar, de florar mesmo como ser humano, né? De mostrar tudo aquilo que estava guardado dentro de mim, aquilo vai se... Muitas vezes, pronto, eu agora estava vindo do trabalho e eu fico impressionada que quando a gente está disposta, está aberta à mudança, está aberta ao novo, as ideias, ela vai ali, ó, fluindo. E tem hora que eu tenho que pegar um caderno e tá escrevendo, porque é muita coisa. Às vezes eu vou dormir, fica aquele turbilhão de coisas, eu digo, não, eu tenho que escrever isso aqui. Então, assim, tudo isso é um processo de mudança que a gente tem que se permitir para isso acontecer, para poder isso chegar até nós e a gente começar a partilhar, como estamos fazendo aqui agora, com essas informações. É interessante também lembrar, queridas, que existem vários níveis de entendimento. As pessoas não estão no mesmo nível de entendimento. Isso leva a gente a concentrar muito no cuidado em não comparar e em não cobrar. Primeiro que nós não somos juízes de ninguém, cobrar não ser de nós mesmos, o dedo virado para mim, né? Então, entendendo que cada um tem um nível de entendimento, por consequência, você não vai praticar o proselitismo, que é uma coisa também lamentável. É aquela coisa de angariar seguidores, custe o que custar. Isso não existe, né? E a visão, filosofia foi o primeiro lugar, a primeira visão que mostra a necessidade disso. Claro que se você chega sem estar no nível de entendimento mais ou menos pareado, como que a visão X proporciona, mas se você tiver muito interesse, você consegue acompanhar, certo? E por outro lado, se você está com um nível de entendimento muito parecido, não é tão distante, você tem a facilidade. Aí entra um outro porém, que é a questão da pessoa realmente ter a sinceridade de levar aquele conhecimento para a vida prática diária, no seu metro quadrado de vida. Porque aqui não é uma religião, mas é um sistema. É um conjunto de estruturas para possibilitar a movimentação daquele objetivo dentro de um grupo, para organizar. Então, tudo é sistema, né? Não é uma religião, mas é um sistema. E é necessário. A vida social funciona com sistemas, todos os sistemas, e a partir de sistemas, né? Então, o proselitismo tem que ter muito cuidado, porque ele não é uma coisa sadia, né? Fazer prosélitos, custe o que custar. Não se trata de quantidade, mas de qualidade. Que sejam poucos, mas que sejam interessados em levar para a vida prática o que aprendem, e daí, caso sejam procurados, passem as informações, porque não dá para você jogar a goela lá dentro aquilo que para você já é uma revelação. Isso é muito difícil. Para a gente que tem família, por exemplo, a gente tem a vontade de falar aquilo que a gente conhece, mas às vezes não é o momento daquela pessoa querer entender. Então você pode se tornar uma pessoa simpática e é muitas vezes desrespeitosa. Tem aquela questão assim, evolução da consciência é de dentro para fora, tá? Não é de fora para dentro. Então, em algum momento, em algum lugar, essa chave é virada. Quem vira a chave, eu não acho que somos nós. Porque você procurar certos tipos de conhecimento para tirar você da caixinha, não pode ser do nosso cérebro. O nosso cérebro ele já trabalha diferente. Ele trabalha na acomodação, ele não quer ser confrontado, ele não quer sair da zona do conforto. Isso não é eu que estou dizendo. Isso são o pessoal que estuda, que trabalha com isso, que fala, né? A gente quer aquela zonazinha de conforto. Quando a gente está na evolução da consciência, quando essa chave ela é virada, eu digo que é um caminho sem volta. Você vai procurar um assunto e você não vai ter certeza. Você vai ter mais dúvidas. Você vai pegar esse assunto e você vai ter mais dúvidas. Porque
o perigo da certeza é você fazer o mesmo erro da religião, que a religião é cheia de certeza. Nossa, como todo mundo tem certeza. Mas a filosofia não é para ser assim. A filosofia, ela te desafia a te descobrir coisas dentro de você, que você nem sabia que era capaz, e coisas que você pode estar disposto a aprender. E é um caminho sem volta. Não dá mais. Depois que você expande um pouco a sua consciência, você não consegue mais voltar. Você não consegue mais. Não dá, entendeu? Parece que dá uma angústia dentro de você para procurar mais informação. É um caminho sem volta. É porque eu digo, é um caminho sem volta. Uma vez startado, igual o programa mesmo de computador. Uma vez startado, o programador que fez tem códigos e ele vai se embora. Entendeu? Então, realmente, o despertar da consciência não é por olho abaixo. A gente tem que entender que é uma coisa individual. E de um tempo para cá, de 30 anos para cá, nem se preocupe. Vai todo mundo sentir essa coisa que às vezes as pessoas têm uma inquietação que elas nem sabem de onde está vindo essa inquietação. É porque chegamos na era do conhecimento. Os programadores já startou o programa e agora é um caminho sem volta. Eu digo que se você chegou nessa altura do campeonato, ainda não acordou, é complicado, tá difícil. Peço que realmente reflita no que a gente está falando. Para mim, para você, para todos nós. Uma vez startado, acabou. Tem que ser reprogramado. Acabou. Você não tem como você saber de certas coisas, aí fica assim, parei, tenho certeza disso. Porque a gente nem conseguiu os 10% do nosso cérebro, minha gente. Tem muita coisa que a gente é capaz de fazer aqui na nossa mente. Só que a gente nem sabe, né? Então, à medida que a gente despertar essa consciência, a gente vai evoluir neste sentido, de ficar cada vez mais evoluído nesse sentido que antes aquele povo antigo, que foi destruído, né? Os Atlânticos, aquela galera ali, fazia. Tranquilamente. E agora está se voltando esse tempo, como eu digo, é cíclico. O que aconteceu no passado vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Verdade. Vai acontecer de novo, porque não tem nada de novo, gente. Mas a gente pode fazer. Mas quando acontecer de novo, a gente pode já fazer. Tá, vai vir isso. Eu fico feliz, porque é uma coisa muito mais além de nós, sabe? Além, eu tô feliz. E a gente tem que estar preparado para acolher as pessoas. E vai vir muita gente confusa, gente. Tipo, e é nosso papel. E como aconteceu comigo, aconteceu com você, aconteceu com cada um quando acordou, ficamos confusos por muito tempo, sem saber onde pisar, que terreno ir, muito tempo. E depois a gente se encontrou, porque é muita informação, não é? Olha, temos 2 minutinhos. Quem vai dar sua contribuição? Eita, aqui já estou terminando. Enfim, né? Deixa eu fechar aqui. A gente está vivendo num mundo que todos falam de espiritualidade, né? Todos querem espiritualidade. Mas a gente sabe que estamos aí nas informações e todos que estão buscando devem ter essa compreensão de saber qual o caminho que está pisando, aonde está pisando, né? E como nós não fazemos distinção de igreja ou de suas denominações ou qual espiritualidade esteja, o importante é que todos vejam e revejam aonde está pisando e continue buscando a verdade.
né? Até que a explosão aconteça, o despertamento aconteça, a evolução aconteça, porque a gente sabe que vai chegar, né? Agora tem que sair da inércia, não pode ficar dentro da caixinha, não pode ficar ali no seu conforto de forma nenhuma. Aí Silene, quando falou sobre a Bíblia, que lia e não entendia, de fato, né, eu também questionava, eu lia muito e eu dizia, por que essa Bíblia, ou por que a Bíblia, ela no tempo nosso hoje, ela é tão complicada de se entender, e por mais que a gente busque outra Bíblia de estudo, mas a gente percebe que não realmente não revela o que a gente está buscando. É sempre cópia, né, da primeira, da segunda, e só muda algumas coisinhas porque é autor diferente. Mas aí quando a gente encontra, de fato, uma Bíblia como a Codex, né, a gente percebe que a gente tem um certo prazer de ler, porque é como o título mesmo diz, né, que o professor coloca, que é uma Bíblia que explica a própria Bíblia. Então, a gente já vê que há um despertamento aí, já é um desenrolado muito grande de tudo que a gente buscava e encontrou, porque aí chegou, né, para quem com certeza busca, vai encontrar também. E para isso a gente está assim na divulgação também, porque a gente sabe qual é o tesouro que tem dentro dela, né? E muitas das fontes que a gente vai buscando, que é como a Silane falou aí, buscando, porque a gente não só fica naquela ali, a gente vai buscando as confirmações e a gente encontra, e então, quem quiser estar cheio do Espírito, né, genuíno, verdadeiro, e viver uma espiritualidade vamos dizer assim, o verdadeiro divino, porque muitos aí enfeitam demais, é só buscar que vai encontrar, porque aquele que busca, encontra, né? E a sabedoria, ela não vem com nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma capa. Ela sempre vai vir orgânica. Ela sempre vai vir, embora que doa, mas é ela. A verdade é nua e crua, embora que doa, vai ser sempre ela. Então, se houve um conforto, eu achei bonitinho aqui, eu vou ficar aqui, que eu tô achando que eu achei, encontrei minha espiritualidade, então é momento de analisar se realmente é, né? Porque a verdade absoluta, ela confronta. E de repente a gente se desperta e vamos embora, seguindo, é isso aí. Verdade. Gente, tá muito boa a conversa hoje, tá? Amei a participação de vocês. Mas agora a gente vai lá para o canal do YouTube Israel, escutar lá e assistir o programa da Filosofia X, tá? Beijo para vocês. E depois vamos combinar outra conversa para poder a gente trazer aqui para a Escola de Pernambuco, tá bom, minha gente? Tchauzinho para vocês. Participantes, né, que possam vir também na próxima. Verdade, agradeço a todos que entraram aqui na live para poder conhecer a Escola de Pernambuco. Sejam todos muito bem-vindos. Tchau. Tchauzinho. Beijo.